Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 3. O Homem e Sua Comissão. Sumário do livro 2. Por muitos anos, William Branham não pôde entender sua vida em comum, porque ele era o único ministro em Jeffersonville, Indiana, que tinha visões. Aqueles outros ministros o advertiam que as visões vinham de Satanás, o príncipe da mentira e do engano. Por que então as visões sempre aconteciam? E por que elas eram de tanta ajuda às pessoas? Em maio de 1946, a confusão de Bill chegou a um ponto crítico. Retirando-se a uma caverna distante, atrás das colinas, nas florestas de Indiana, ele orou desesperadamente por uma resposta. Em algum momento, depois da meia-noite, a escuridão foi perfurada por um anjo de luz. O anjo disse: "Não temas, eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida incompreendida tem sido para indicar que tu levarás um dom de cura divina para as pessoas do mundo. Se fores sincero quando orar e levar as pessoas a crer em ti, nada parará diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas partes da terra e orará por reis, governantes e potentados. Você pregará para multidões ao redor do mundo e milhares virão te pedir conselhos. Tu deves dizer a eles que seus pensamentos falam mais alto nos céus do que suas palavras." Bill protestou: "Senhor, eu sou um homem pobre e habito entre pessoas pobres. Como eu poderia ir ao redor do mundo? Como eu poderia me fazer ser entendido? Tudo o que eu tenho é ensino fundamental. Talvez deveria ser alguém suficientemente graduado. Eles não me ouviriam?" O anjo respondeu: "Assim como ao profeta Moisés foi dado 2 sinais para provar que ele for enviado por Deus, assim te será dado 2 sinais. Primeiro, quando você tomar a mão direita de uma pessoa com a sua esquerda, tu serás capaz de detectar a presença de alguma doença causada por germe, pelas vibrações que aparecerão em sua mão esquerda. Então, tu deves orar pela pessoa. Se sua mão voltar ao normal, podes pronunciar que a pessoa está curada. Se não, apenas peça a bênção sobre ela e se vá. Sob a unção de Deus, não tente pôr seus próprios pensamentos. Te será dado o que dizer." Bill não estava ainda convencido. Mas e se eles não crerem em mim? "O segundo sinal é maior do que o primeiro. Se tu permaneceres humilde e sincero, acontecerá que serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus corações. Então, as pessoas terão que crer em ti. Isto vai iniciar o Evangelho em poder que trará a segunda vinda de Cristo." Uma semana mais tarde, Bill testou as palavras do anjo. Numa quarta-feira à noite, um marido desesperado trouxe sua esposa inconsciente para a igreja em uma maca. Maggie Morgan estava com câncer tão avançado que seus médicos a tinham desenganado. Quando Bill pegou sua flácida mão direita em sua esquerda, seu pulso e braço formigaram como se ele estivesse simplesmente agarrando a ponta de um fio elétrico de baixa voltagem. Sua mão inchou e ficou vermelha. Ele podia sentir as vibrações subindo pelo seu braço. Inclinando sua cabeça, ele pediu a Jesus Cristo para curar esta mulher que estava morrendo. Assim que ele terminou esta oração, as vibrações pararam e a inchação em sua mão sumiu. 3 dias mais tarde, Maggie Morgan estava caminhando pelos corredores do hospital e implorando a seu médico para deixá-la ir para casa. A notícia deste milagre se espalhou rapidamente e logo William Branham recebeu um telegrama de St. Louis, Missouri.
O reverendo Daugherty queria que Bill fosse orar por sua filha. Por 3 meses, a pequena Betty Daugherty tinha sofrido de uma enfermidade misteriosa que confundia os médicos. Bill foi a St. Louis e ali Deus revelou a ele o problema dela. Betty Daugherty foi curada. O reverendo Daugherty, então, pediu a Bill se ele podia ter algumas reuniões de Vivamente St. Louis, enfatizando a cura divina. Bill concordou. Voltando à igreja, ele saiu de seu emprego no serviço público de Indiana. Então, se encontrou com os diáconos na igreja onde ele era pastor e providenciou um orador para ocupar o púlpito em sua ausência. Ele cria que agora ele estaria trabalhando tempo integral como um evangelista. Sua primeira campanha de cura e fé começou pequena, porém terminou com um formidável sucesso. Ele pregou 11 noites. Depois de cada sermão, ele pedia aos enfermos para virem à frente e se ajuntarem ao redor do púlpito para que assim ele pudesse tocá-los e orar por cada pessoa. Milagres aconteceram um após o outro. Pessoas estrábicas com artrites, hérnias, tuberculoses, diabetes, problemas de coração, paralisia infantil, tumores, câncer, distúrbios nervosos, problemas estomacais e até mesmo cegueira eram libertas. Até que o avivamento se encerrasse, Bill tinha orado por cerca de 1000 pessoas. Ele se sentia exausto, porém feliz, e ansioso para que o Senhor mostrasse a ele qual seria o próximo lugar onde ele deveria ir. Capítulo 31 O estranho sonho de um cego, 1946. Inspirado pelas surpreendentes curas de St. Louis, as novas se espalharam como uma videira, se ramificando pelos estados sulinos e meio oeste, carregando a história de como um anjo tinha encontrado um pregador desconhecido do estado de Indiana chamado William Branham e o comissionado a levar um dom de cura divina para a humanidade sofredora. Não muito tempo depois de Bill chegar em casa, voltando de St. Louis, um telegrama chegou de um outro ministro que ele não conhecia, o reverendo Adams de Camden, Arkansas, o qual queria patrocinar Bill em uma campanha de cura por uma semana em sua cidade. Bill concordou e os planejamentos foram finalizados para o início de agosto de 1946. Como Bill não tinha terno, ele aceitou um terno usado de um de seus irmãos. Este terno tinha sido danificado em um acidente de carro. Mira consertou as calças com remendo, a ferro, enquanto Bill costurou um grande e visível rasgo no bolso direito de seu casaco. Então, Mira pegou suas 2 camisas brancas e cuidadosamente retirou os pontos da gola, a virou ao contrário e a costurou de volta. Bill preparou uma pequena mala, a colocou atrás de seu velho Ford e se dirigiu para o sul. Quando chegou em Camden, ele saudou o reverendo Adams com sua mão esquerda, dizendo: "Desculpe-me por cumprimentá-lo com a mão esquerda, mas é que ela está mais próxima do meu coração." Realmente, ele estava apenas envergonhado do remendo mal feito com que ele mesmo tinha feito no bolso de seu terno e queria mantê-lo escondido com sua mão direita. Esse seria seu costume padrão pelos próximos poucos meses. Camden, próximo da divisa sulina de Arkansas, tinha uma modesta população de 15.000 pessoas. Quando as reuniões começaram, era simplesmente óbvio que logo as pessoas estariam vindo de toda a região sul. O pastor Adams tinha alugado um grande ginásio escolar e na primeira noite estava lotado. Bill tentou encorajar as pessoas a crerem em Deus, os lembrando de que, com Deus, tudo é possível. Mas o ânimo das pessoas parecia engomado e nada convencidos. Aparentemente, eles vieram por curiosidade e agora se assentaram com a atitude de "prove isto". Bill lutou com eles para abrirem suas mentes, dizendo: "Queridos amigos, eu sou apenas um homem,
Mas eu estou tentando explicar a vocês que Deus tem me enviado seu anjo e ele está aqui comigo. Em um momento, Bill sentiu que a atmosfera mudou. Ele podia sentir a mesma presença que ele sentiu em sua caverna próximo do moinho do túnel. Evidentemente, a audiência sentiu a mesma coisa, porque as pessoas começaram a olhar ao redor surpresas. Então, Bill viu que o círculo de fogo, o redemoinho, entrou pelas portas do fundo do ginásio. Eu não terei que falar mais nada sobre isso, Bill disse, porque agora aqui vem ele. Aquele fogo sobrenatural moveu-se pelo corredor bem acima da cabeça das pessoas. Suspiros se espalhavam entre a multidão. Mulheres e crianças gritando, desmaiando e recuando comovidas. Havia um ministro batista aleijado, sentado em uma cadeira de rodas, posicionado na parte da frente do corredor. Quando a coluna de fogo passou sobre ele, ele se virou de sua prisão rolante e empurrou a cadeira para o corredor frente a ele, exaltando a Deus tão alto quanto podia gritar. Aquilo chocou a multidão, tirando deles o ceticismo. Enquanto isso, a luz âmbar continuou indo para frente até que pairou sobre a cabeça de Bill. O reverendo Adams estava do outro lado do púlpito quando um jornalista tirou uma foto, capturando a luz sobrenatural no filme. O reverendo Adams andou em direção ao fenômeno como se fosse tocá-lo, gritando: "Eu posso ver isto!" A luz brilhou mais forte e o pastor Adams cambaleou para trás, temporariamente cego. Então, a estrela desapareceu. O ceticismo da multidão se dissolveu, e no decorrer da noite a fé se elevou como um maremoto. Bill pediu àquelas pessoas que desejavam oração a se alinharem em um dos lados do edifício. Centenas de pessoas se levantaram e se comprimiram no que parecia uma fila. Bill queria que as pessoas se aproximassem dele à sua direita, porque ele podia sentir a pressão do anjo do Senhor deste lado. Bill pegaria na mão direita das pessoas com a sua mão esquerda. Aqueles que tivessem enfermidades ligadas a germes fariam sua mão inchar e ficar vermelha. Depois da sua oração, ele saberia se as pessoas estariam curadas se sua mão retornasse ao normal. Para aqueles com outros problemas, a fé golpeava tão fortemente seus corações que uma simples oração no nome de Jesus era frequentemente o bastante para realizar o que antes parecia ser impossível. Naquela noite, milagres foram realizados em centenas de vidas. Bill orou pelos enfermos, um a um, até muito depois da meia-noite. Quando ele finalmente terminou, seu braço esquerdo estava tão dormente que quando ele voltou ao seu quarto, no hotel, ele teve que segurá-lo em água corrente por meia hora para conseguir sentir novamente os seus músculos. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, enquanto Bill estava orando em seu quarto, ele ouviu uma conversa próximo à porta. Um homem disse: "Bem, eu quero apenas falar uma palavra com o irmão Branham. Eu sou um repórter e eu tenho algo para mostrar para ele." Um funcionário do hotel, que se comprometeu em ficar na porta de Bill, respondeu: "Independente de quem seja, eu não posso ajudá-lo. Minhas ordens são para não deixar ninguém entrar aqui. É hora de oração." Indo à porta, Bill convidou o repórter para entrar. O repórter entrou ansiosamente. Ele trouxe uma foto e a estendeu. "Irmão Bill, olhe aqui." Pegando a foto, Bill estudou seu conteúdo. Era uma foto em preto e branco tirada na reunião da noite anterior. Bill se viu de pé atrás do púlpito. Sob ele pulsava aquela luz sobrenatural e à esquerda estava o reverendo Adams. "Irmão Branham", disse o repórter, "eu tenho que admitir que a noite passada, no início, eu estava como um pouco cético. Eu pensei que tudo isso que era falado sobre um anjo e cura era simplesmente psicologia, mas aqui está, nesta foto. Note, apenas 4 luzes passadas e uniformemente posicionadas logo abaixo da galeria. Aquelas eram as únicas luzes atrás de você.
Isso significa que esta luz pulsando ao redor de sua cabeça é algo sobrenatural? Bill meneou sua cabeça. Isto definitivamente parece com a luz que eu vi. O repórter disse: eu pertenço à Igreja Batista, mas eu quero o Espírito Santo na forma que você o tem. Antes que Bill pudesse responder, alguém bateu à porta. Esperando ser a camareira, Bill ficou surpreso em ver a gerente do hotel. Ela entrou nervosamente segurando uma chave ao redor de seu dedo. Bill mostrou a ela a foto do anjo do Senhor. Esta é a razão pela qual vim te ver, ela disse. Irmão Branham, eu estava ali a noite passada e eu vi esta luz também. Olhe. Ela parecia intranquila, como se estivesse tendo dificuldade em encontrar as palavras adequadas. Irmão Branham, eu quero ser nascida de novo. Bill levantou a cortina da janela e apontou para algumas colinas fora da cidade. Vê aquela estrada branca vindo por aquelas árvores de pinho? Há poucos dias atrás eu fiquei cerca de 4 horas ali em cima, fervorosamente orando para que Deus permitisse seu anjo visitar esta cidade e agitar o coração das pessoas como nunca antes. Agora isto aconteceu. Não é difícil nascer de novo. É apenas uma simples questão de render sua vida completamente a Jesus Cristo. Os 3 se ajoelharam no piso do quarto do hotel e ambos, a gerente e o repórter, nasceram novamente na família de Deus. 1 hora mais tarde, um garoto veio à porta com um telegrama de um outro ministro, o reverendo Jim Brown, pedindo a Bill para ter reuniões em Little Rock, Arkansas. O garoto que entregou o telegrama disse: meu papai tinha algo de errado em suas costas por anos. Na noite passada ele foi curado e hoje ele está diferente. É como ter um novo papai. Eu quero conhecer Jesus também. Abençoado seja o seu coração, filho. Entre e feche a porta. Você pode encontrar Jesus bem aqui. Não é difícil. O jovem se ajoelhou, colocou seu chapéu no chão e deu seu coração para Cristo. Ao longo da semana em Camden, a multidão crescia assim que as pessoas testificavam de suas curas a amigos e vizinhos e os persuadia para que eles mesmos viessem ver como Deus estava visitando sua cidade com um anjo. Noite após noite, Bill orava por uma interminável fila de pessoas até que o relógio passasse da meia-noite. Quando Bill teve o último culto de cura no final de semana, no sábado, ele se sentiu exausto. O reverendo Adams tinha agendado para Bill pregar em uma igreja local no domingo de manhã. Já que seria apenas para pregar e não orar pelos enfermos, Bill sentiu que teria força suficiente para fazer isto. É claro, mais pessoas vieram à igreja e algumas ficaram do lado de fora. Depois do culto, 4 fortes policiais ajudaram Bill e o reverendo Adams a moverem-se pelo meio da multidão em direção ao carro vermelho do pastor. As pessoas se exprimiram para ver Bill, alguns tentando tocá-lo. Os oficiais seguravam a multidão afastada. O coração de Bill pareceu partir quando viu paralíticos e mães com bebês enfermos na leve chuva, desejando serem curados. Ele queria tocá-los, a cada um deles, e orar por eles até o último suspiro em seu corpo. Mas ele sabia que não podia. Depois de um curto descanso, ele tinha obrigações a serem cumpridas em Little Rock. Entre o murmúrio da multidão, Bill ouviu alguém gritando: "Tenha misericórdia! Tenha misericórdia!" Ele olhou ao redor e viu um ancião de cor e uma mulher em um pequeno outeiro atrás da igreja, bem distante de todos, da multidão branca. Neste tempo, as leis de segregação de Jim Crow ainda eram efetivas no sul, proibindo as pessoas negras de se misturarem com as pessoas brancas em lugares públicos. Este ancião de cor segurava seu chapéu em suas mãos, permitindo o chuvisco molhar o cabelo branco. Ele se manteve com seu canto lamentável: "Misericórdia, misericórdia, tenha misericórdia!"
Coitado, Bill pensou e continuou. Então, ele parou abruptamente e olhou de volta ao ancião. Algo incomum estava acontecendo. Bill podia sentir isto, como uma pressão pressionando contra sua pele, fazendo seus sentidos formigarem. Era um bom sentimento, não ruim, e Bill sentiu que isto de alguma maneira estava ligado com aquele homem de cor clamando por ele do alto daquele outeiro. Bill caminhou em direção ao ancião. Um dos policiais que o escutava perguntou: "Aonde você vai, reverendo?" "O Espírito Santo quer que eu vá onde está aquele homem de cor", Bill respondeu. O oficial o advertiu: "Não faça isto. Com todas essas pessoas brancas ao seu redor, você vai causar uma revolta. Isto aqui é o Sul." Bill dispensou o perigo. "Eu não me importo quais são as suas leis. O Espírito Santo está me dizendo para ir falar com aquele homem." Os 4 policiais seguiram Bill para aquele pequeno outeiro, onde estava um homem e uma mulher de cor. Assim que Bill se aproximou, ele ouviu a mulher dizer ao homem: "Querido, aqui vem o pastor." Bill se aproximou bem, enquanto os oficiais formavam um anel ao redor deles para manter a multidão afastada. "Posso te ajudar, tio?" perguntou Bill. O homem levantou sua cabeça a um ângulo errado, ao invés de olhar para ele. Bill percebeu que o velho companheiro era cego. O homem gaguejou: É você, pastor Branham?" "Sim, tio." O ancião levantou suas mãos e gentilmente sentiu a face de Bill. "Oh, você é um jovem?" "Não muito", disse Bill. "Eu tenho 37 anos de idade." "Pastor Branham, você tem um minuto para me ouvir?" "Vai adiante, tio." "Eu tenho estado enclausurado em uma pensão para cegos por 10 anos. Eu moro cerca de 320 quilômetros daqui. Eu nunca ouvi falar de você em minha vida até esta manhã. Por volta das 3 horas da manhã, eu acordei em meu quarto. É claro, eu não posso ver nada. E olhei, e bem diante de mim estava minha velha mamãe. Ela já morreu há muitos anos, mas quando ela estava viva, ela tinha uma religião como a que você tem. Minha mamãe nunca me contou uma mentira em sua vida. Esta manhã, ela estava ali e disse: "Filho querido, levante-se, coloque suas roupas e vá até Camden, Arkansas. Pergunte por alguém chamado Pastor Branham e você terá a sua visão." "Então, aqui estou eu, pastor. Você pode me ajudar?" Sentindo seu coração pesaroso em simpatia, Bill colocou uma mão nos olhos do homem e orou: "Pai Celestial, eu não entendo sua mãe vir até ele em um sonho, porém eu te peço no nome de Jesus para dar de volta a sua visão." A multidão começou a empurrar e se apertar. Os policiais estavam tendo dificuldades para mantê-los afastados. Bill sabia que ele tinha de entrar no carro o mais rápido possível, então se virou para sair. O homem sorriu e meneou sua cabeça, dizendo calmamente e com satisfação: "Oh, obrigado, senhor, obrigado." Sua esposa olhou para ele com os olhos bem abertos. "Querido, você vê?" "Oh, certamente que eu vejo. Eu te disse que se eu viesse aqui eu viria. Olha ali." Ele apontou em direção ao carro, o qual era o destino de Bill. "Você vê aquele carro ali? Ele é vermelho." Sua esposa gritou: "Oh, Jesus!" enquanto ambos se abraçavam em gozo. Reforçando o anel de proteção, os 4 policiais rapidamente escoltaram Bill através da multidão entusiasmada, em segurança ao sedã vermelho.